Aparício, economista pela USP e também da Fundação SEAD. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Docides. Quando a gente fala sobre eleição, então logo em seguida todo mundo fica na expectativa, qual vai ser o plano econômico, quais são as políticas econômicas a partir de agora. De uma forma geral, qual tem sido sua perspectiva? Esses ajustes políticos vão acontecer quando se fala de economia? Então, agora existe uma grande expectativa em relação ao novo mandato da presidente Dilma, porque ela teve uma reeleição muito difícil, né? Difícil no sentido que não está com essa bola toda, né? Tem, assim, um país bastante equilibrado, gente que é oposição e gente que é Exatamente. situação. E ela precisa recuperar a confiança dos investidores e dos mercados. Então, esse é um ponto que logo agora do começo desse... Quer dizer, nem começou o segundo mandato, mas ela já tem que dar sinais de que pretende fazer um plano econômico consistente para o país nos próximos 4 anos. Aquela oscilação que a gente teve na Bolsa, aquela queda da Bolsa logo nos primeiros dias da sua reeleição, e logo em seguida nós tivemos a Bolsa subindo novamente e tal, é sinal o quê? De que depois que se passou, talvez tenha se feito ali alguma tentativa de pressão, mas o mercado otimista com esse novo mandato? Então, na semana passada teve o aumento da taxa de juros, né, para 11,25%. Isso foi um sinal importante de que o governo pretende fazer alguns ajustes na sua política econômica e, nesse sentido, se explica, em parte, essa recuperação da Bovespa, no caso, né, na semana passada. E também a expectativa de que venham outras medidas, por exemplo, a questão da Petrobras, né? Como é que vai ser a relação dela com a Petrobras, a questão da inflação, né? A questão também da política industrial nos próximos anos, né? Mas esse primeiro sinal aí desse pequeno aumento da taxa de juros já foi importante para os mercados e isso explica essa recuperação inicial. Quando a gente tem, por exemplo, um novo governo, a gente sempre, ou então a reeleição de um governo, sempre a figura ali, quem vai ser o ministro da Fazenda? Me parece que essa é uma grande pergunta. O presidente Dilma tem dado já sinais sobre isso? Está se especulando de que o presidente do Bradesco pode ser um dos nomes a ser convidado, né? De qualquer forma, imagino que isso vai ser também vai ser importante nessa fase inicial, né, de dar uma sinalização positiva, né, tanto para os mercados como para os consumidores, né, de que o país pode vir a entrar futuramente numa trajetória de crescimento. A gente tem um problema que me parece um problema histórico, que é um país que gasta mais do que arrecada. Me parece que não é também só um privilégio brasileiro ou uma dificuldade brasileira. Isso a gente encontra também em outras partes do mundo. Mas o fato do nosso país ter essa constante de precisar sempre arrecadar mais para cobrir os seus próprios gastos. Isso tem perspectiva de mudança, de melhora num segundo mandato da presidente Dilma? Isso vai ter que ter uma melhora, porque o país já está com o superávit primário, quer dizer, ele vem, que é a relação, né, entre os gastos, né, e as receitas do governo, teve uma queda muito forte esse ano, né? Ele não ficou negativo, mas está próximo do zero, né? Então, o governo não pode perder, né? O Brasil não pode perder o grau de investimento. O grau de investimento quer dizer que o Brasil hoje em dia é classificado como um país que tem grau de investimento, quer dizer que é um país que tem confiável para os investidores, que tem baixa inadimplência em relação tanto à dívida interna como à dívida externa. Então, isso é um ponto muito importante que o Brasil conquistou nos últimos anos e ele não pode perder essa característica. Então, o governo vai ter de fazer algum tipo de ajuste fiscal, talvez mais suave, imagino, né? Não acredito que vai ter um aumento muito brusco da taxa de juros, por exemplo, mas algum aumento vai ter, né? E ao mesmo tempo alguma contenção de gastos e aliado talvez até mesmo ao aumento de alguns impostos, né? A criação de alguns impostos, porque me parece que sempre também se resolve de uma forma muito simples, muito básica. Estamos com dívidas, a gente precisa cobrir o nosso gasto enquanto governo, vamos aumentar os impostos. Não acha que a carga tributária no Brasil já é excessivamente alta para se pensar em aumento de impostos? Então,
de fato, é muito alta. Né? Só que mas, ao mesmo tempo, o Brasil, quer dizer, o governo brasileiro se comprometeu, né, a manter o famoso tripé da política econômica, né, que são as metas de inflação, o câmbio flutuante e o superávit primário. Então, para manter o superávit primário, quer dizer, o governo tem que fazer, ou vai ter que cortar gastos, ou aumentar algum tipo de imposto. De arrecadação. Né? Quer dizer, em geral, se opta pelo quê? Cortar gastos ou aumentar os impostos? Eu acho que o governo vai ter que, em primeiro momento, vai cortar gastos. Né? Eu imagino que esse vai ter que ser porque também, claro, que é impopular, né, você fazer um aumento de impostos, mas alguma coisa vai acontecer, ou de queda Quer dizer, a conta não fecha. Não está fechando, exatamente. É como em casa, está chegando o final do mês, tal, alguma coisa tem que ser eliminada. Exatamente. E o país tem que demonstrar para os investidores de que vai manter, né, esse baixo nível de inadimplência que eu comentei, né? Quer dizer, que o país tem por causa do grau de investimento. A gasolina, né, o aumento da gasolina, me parece que todo governo que assim quer ou se reeleger ou ser eleito, ele toca o mínimo possível nessa questão gasolina. Se tem aqui no nosso país essa grande preocupação. Aumentou a gasolina, tudo vai aumentar. Isso é um mito? É uma realidade? Vai ter aumento da gasolina? Então, também essa semana a gente está com essa expectativa, né? A Petrobras está para decidir, né, se vai fazer um aumento dos combustíveis agora ou mais para frente, né? Mas o que a gente vê é que a Petrobras, nos últimos anos, né, foi utilizada, vamos dizer assim, como uma forma de segurar a inflação. A inflação está muito aquecida no país. Né? A gente está no teto, no limite das metas de inflação. E a Petrobras foi usada para isso, pelo governo, para poder controlar a taxa de inflação. Só que... Ou seja, eu não aumento a gasolina, isso. Ao mesmo tempo eu coloco inclusive em risco a própria Petrobras. Exatamente. Não tem esse outro lado? Exatamente. Você afeta a capacidade de investimento da empresa. Quer dizer, tudo bem, controlou a inflação, mas afetou a capacidade de investimento da empresa. Então agora o governo precisa recuperar essa capacidade de investimento, porque a Petrobras é uma das empresas que mais investe no país. Né? Então, ela se recuperando, né, isso é um sinal positivo, né, para a recuperação consistente, né, do crescimento econômico do país. Esses escândalos todos que afetaram indiretamente e diretamente a Petrobras, isso também tem uma consequência para a vida financeira do país? Tem uma consequência quando a gente fala de política financeira? Sim, sempre tem, né? Algum tipo de efeito, né, sobre tanto a capacidade de investimento como a questão do endividamento da Petrobras, né? Quer dizer, mas nesse momento que a Petrobras ela está com um nível de endividamento muito grande, né? Então a gente imagina que o governo deve anunciar alguma medida, quer dizer, é isso que está se dizendo no mercado, né? De eventual reajuste do preço dos combustíveis por causa dessa capacidade de investimento da empresa que foi prejudicada nos últimos anos. Foi prejudicado nos últimos anos. Alguns dizem assim, má gestão. Outros dizem, não, é muito caso de corrupção. O que é, na verdade, o problema central de um economista como você, por exemplo, analisando a realidade do nosso país? Petrobras hoje, qual é o grande problema? Claro que a corrupção é gravíssima, é um problema muito sério, né, que precisa ser resolvido, né? Mas a questão da Petrobras não é só isso, né? Quer dizer, isso apareceu muito na imprensa nas últimas semanas, mas o grave problema da Petrobras é mesmo o atual nível de endividamento dela, que está muito elevado, né? E isso pode afetar a capacidade de investimento dela. Um país precisa ter também um nível de segurança energética, que a gente comenta, né? Quer dizer, precisa garantir, né, o seu próprio nível mínimo de consumo de petróleo e dos derivados do petróleo, gasolina, etc. Né? Então, para isso, precisa recuperar a capacidade de investimento da Petrobras. Então, esse é o grande desafio da Petrobras no momento, que é recuperar a sua capacidade de investimento, o que também vai permitir que futuramente volte a valorizar as ações da empresa. Diante do mundo, se tem credibilidade em relação ao Brasil? O Brasil é um país onde as pessoas dizem, não, eu posso investir lá, investir com uma certa segurança ou com segurança. O Brasil hoje, ele tem credibilidade diante do mundo? Ele tem credibilidade ainda porque nós temos essa característica de ser um país de grau de investimento, como eu comentei antes, né? De que é um país que do ponto de vista dos investidores, né, ele consegue honrar, né, suas dívidas, tanto interna quanto externa, o que é uma coisa que o Brasil conquistou e é uma conquista importante. Agora, isso
não pode ser ameaçado, né, por uma má gestão econômica, né, seja da Petrobras, seja, enfim, das diversas empresas estatais, né. Então, o Brasil recuperando a sua credibilidade da política econômica, que é esse que é o ponto, né, que a gente está vendo agora, nesse momento, né, essa medida, por exemplo, da taxa de juros, né, eventuais ajustes na política de combustíveis, né, mesmo essa questão do ajuste fiscal, quer dizer, com essas medidas, eu acho que o governo vai recuperar a credibilidade e os investidores vão recuperar a confiança no governo brasileiro e, recuperando a confiança, isso futuramente vai permitir que o país tenha uma nova onda de crescimento. A gente já viu assim alguns momentos marcantes nos abalos pelo mundo afora na questão econômica. A gente percebe também uma lenta, mas uma recuperação dos Estados Unidos da América em relação à sua economia. A gente, nesse momento, pode sentir já algum efeito, um efeito bom, algo que possa ser como incentivador para o Brasil quando Estados Unidos da América se tem uma recuperação na sua economia? Isso é muito importante, a recuperação da economia norte-americana, porque o Brasil é um país que tem um certo volume considerável, né, de comércio exterior com os Estados Unidos, né. A China vem sendo um player importante, mas os Estados Unidos têm um papel fundamental. E uma coisa importante é que a China compra muito commodities, né, soja, ferro, né. Já os Estados Unidos compra mais produtos industrializados, manufaturados. E isso, com a recuperação da economia americana, isso também beneficia o Brasil, porque isso pode permitir, né, a recuperação, uma exportação maior das indústrias brasileiras. Então, você pega o caso de São Paulo, que tem 40% da indústria do Brasil, né, a gente sabe disso pelos cálculos lá que nós fazemos na Fundação SEAD, né, o São Paulo tem 41% da indústria de transformação do país. E aqui a economia vem crescendo, o Brasil já cresce pouco, né, mas São Paulo está crescendo menos ainda. Por quê? Porque a indústria, esse ano e nos últimos anos, tem tido uma série de dificuldades, né? Então, essa recuperação da economia norte-americana não é só isso, mas é um elemento que pode contribuir para a recuperação da indústria brasileira em geral e das indústrias aqui localizadas no estado de São Paulo. A gente está quase terminando esse nosso bloco, mas assim, uma boa notícia, né? Você que está lá na Fundação SEAD, ao mesmo tempo mexendo com números o tempo todo e ali pela USP também fazendo suas reflexões sobre o futuro do Brasil. Tem alguma boa notícia para você contar para a gente nessa noite de sexta-feira, quando estamos aí na metade do mês de novembro? Eu acho que a gente tem que manter um grande otimismo em relação ao Brasil, porque o país, né, ele tem 3 pontos importantes, que a gente fala que é a segurança territorial, quer dizer, não existe nenhum conflito externo, que isso afeta a economia, quando tem um país que tem um conflito externo, afeta muito. Também nós temos segurança alimentar, o Brasil é considerado um dos celeiros do mundo, né? E agora nós também temos a questão da segurança energética, porque com a descoberta do pré-sal e também com o mercado de etanol brasileiro, né, o Brasil tem uma grande oportunidade, né, de ser um importante player nessa área de combustíveis. Então, eu acredito que o Brasil tem todas as condições para ter uma nova onda de crescimento nos próximos anos. Basta que recupere, né, a confiança dos investidores, né, e também dos consumidores, né, de que vão manter seu emprego, enfim. E desse modo, acho que a gente pode ver, né, nos próximos anos uma onda de crescimento para o país. Eu quero agradecer Cimara Parício, economista pela USP e da Fundação SEAD. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado a vocês.